Graça e paz, irmãos. Amém. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém. Cadê o parabéns? O parabéns. Cadê o bolo? Eu falei a mesma tem que ter coisa. Cantou parabéns, tem que trazer o bolo, né, pastor? Eu falei a mesma. Entendi não, hein? Achei que depois do parabéns ia vir alguém com bolo para soprar um velhinho. Eu achei também. Glória a Deus. A velhinha está aí. Glória a Deus. Queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento, falando sobre lealdade e deslealdade. E nesses dias nós já vimos, né? E temos visto o que é a lealdade, os 3 princípios, né? Sobre o qual a lealdade se assenta, que é a confiança, a fidelidade e a verdade. Nós vimos ontem a importância da lealdade, a importância de sermos pessoas confiáveis, fiéis e verdadeiras na obra de Deus. Nós vimos isso aqui ontem. E hoje nós vamos falar sobre os estágios da deslealdade, tá? Nós vamos falar sobre os estágios da deslealdade. E aí eu queria que você entendesse o seguinte: ninguém se torna desleal do dia para a noite. Vocês estão me entendendo? Ninguém se torna desleal do dia para a noite. Ninguém deixa de ser confiável, fiel e verdadeiro do dia para a noite. A deslealdade é um processo. Se nós vimos aqui que a lealdade é a qualidade de alguém confiável, fiel e verdadeira, a deslealdade é o contrário. É uma pessoa que não é confiável, que você não pode contar com ela. Você não pode contar com ela. Ela não vai fazer com precisão aquilo que Deus delegou a ela, certo? E o coração dela não vai estar verdadeiramente na obra de Deus. Esse é o desleal, certo? E ninguém se torna desleal do dia para a noite, é um processo. E hoje eu queria mostrar esse estágio da deslealdade por 2 motivos. Se a gente quer crescer, estar unidos, né? Produzir frutos para o reino de Deus, ser leal aos compromissos que nós assumimos diante de Deus, nós precisamos falar da deslealdade. Nós precisamos falar da deslealdade por 2 motivos. Por 2 motivos. Primeiro, para que você saiba identificar uma pessoa desleal ao seu lado. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando só no ministério, dentro da igreja. Estou falando em qualquer lugar, porque lá na empresa, onde você trabalha, tem pessoas que estão ao seu lado, que batem nas suas costas, mas ela é desleal com você. Ela é desleal, né, em relação às normas e princípios da empresa. Então esse estágio da deslealdade não ocorre só dentro da igreja com a 5ª coluna, tá? Isso acontece em qualquer lugar. Então é importante abordar o tema da deslealdade, primeiramente por isso, para que você, como um homem, uma mulher de Deus, filha de Deus, saiba identificar quando uma pessoa está dando sinais de deslealdade a você e ao ministério. A segunda coisa pelo qual é importante falarmos sobre a deslealdade é para que você possa se analisar, você possa fazer uma introspecção para saber se você está se tornando desleal ou não. Porque às vezes a gente não é desleal, mas tem hora que a gente entra no processo para se tornar pessoas desleais. Tem hora que às vezes, sem perceber, uma coisa automática, impressionante, a gente começa a entrar nesses estágios da deslealdade que eu vou falar aqui. E aí lá no final,
a gente acaba se tornando uma pessoa desleal. E aí quando a gente para, a gente já consumou a nossa deslealdade. Então, começando com o estágio da deslealdade, né? Primeiro estágio da deslealdade é aquilo que o Dag vai falar, que é um espírito independente. Um espírito independente. E para que você possa entender isso, eu quero usar uma história da Bíblia. Quero usar uma história da Bíblia. Davi era rei de Israel. Joabe era o seu comandante, certo? Joabe, ele tinha que ser submisso à autoridade de quem? De Davi. E onde nós começamos a ver esse primeiro estágio da deslealdade, que começa a quebrar a hierarquia, cadeia de hierarquias. Nós vamos ver o seguinte: se você abrir comigo a Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 13, abra comigo a Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 13, verso de número 20 e 21. Segunda Samuel, capítulo 13, verso 20 e 21. Diz assim: eu acho que eu abri na referência errada aqui, deixa eu conferir aqui. É o 13, 26 e 27. Eu acho que eu errei a referência, viu, irmãos? Vocês vão me perdoar. Procura para mim, por gentileza, a referência que fala que Abner e Davi fizeram um acordo de paz. E veio Abner a Davi, a Hebrom, esse é o texto, e 20 homens com ele, e Davi fez um banquete a Abner, e aos homens que com ele vinham, e o texto diz, e foi-se ele em paz. Esse é o texto, só que eu errei a referência aqui, eu coloquei a referência de 2 Samuel 13, 20 e 21, só que não é essa a referência, mas o texto é esse. Se alguém puder aí, por gentileza, procurar a referência para mim. Qual que é o capítulo? 3:6. Aqui está 13. Então vamos lá. 2 Samuel 3:6. Isso. 2 Samuel capítulo 3, verso 6. Diz assim: havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia. Perguntou Isibosete a Abner: por que a cobiçais? Acho que o texto começa aqui, né? Mas talvez
É o verso 21 e 22, 20 e 21, no mesmo capítulo 13, para a gente não ler tudo. Verso 20 aí, do capítulo 3. Veio Abner com Davi, esse é o texto. Veio Abner com Davi, em Hebrom, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Verso 21. Então disse Abner a Davi: levantar-me-ei e irei para ajuntar todo o Israel ao rei, meu senhor, para fazer aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. Agora olha o que diz o verso 26, no mesmo capítulo, verso 26. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros a quem? A Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe tomou a parte no interior da porta para lhe falar em secreto, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue do teu irmão Azael. A história da deslealdade de Joabe com Davi começa aqui. Joabe começou a ser um espírito independente no reinado de Davi. Davi deu uma ordem, havia guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas Davi e Abner selaram uma aliança. E Abner voltou disposto a fazer o quê? A reunir as tribos de Israel para que Davi governasse sobre toda a casa de Saul. Só que Abner, ele recebe uma mensagem que foi enviada pelos soldados de Joabe. Então Abner volta. Ele volta e Joabe se encontra com ele ali. E o que acontece? Ele vai lá e mata. Davi mandou ele matar? Davi tinha dado uma ordem para ele vingar o sangue do seu irmão? A deslealdade, ela começa assim. Um espírito desleal começa assim, quebrando regras, quebrando princípios de obediência à hierarquia que Deus estabelece no meio do seu povo. O segundo sinal da deslealdade de de Joabe, acontece quando Absalão, filho de Davi, quis dar um golpe de estado no pai. O que aconteceu? Como foi que Joabe lidou com esse golpe de estado de Absalão? Davi, ele tinha dito, deixa eu ver se agora eu acertei a referência, 2 Samuel, capítulo 18, verso 5. Segunda Samuel, capítulo 18, verso 5. Vê se começa dessa forma aí para mim. E o rei deu ordem a Joabe. É isso mesmo? E aí lá no final do verso diz assim, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. Só para te situar do contexto, a guerra entre Absalão e Davi já estava em eminência. Só que Davi pede para Joabe: olha, Joabe, por amor que você tem a mim, não faça nada com meu filho Absalão.
não machuca ele, não mata ele. Só que o que acontece no verso 12? Olha o que acontece no verso 12. Verso 12 diz assim: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderei a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem, e a Abissai e a Atai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem Absalão. Só que o que acontece? A te situar no contexto. Absalão perde a guerra, perde a batalha, e ele foge. Na fuga, ele fica agarrado em um galho, pelos cabelos. E aí, os servos do rei viram e voltaram. E Joabe disse: onde está Absalão? Não, está agarrado, não está. Mas por que você não matou ele? Eu? Você é doido? Rapaz, era pra você ter matado ele, eu ia te encher de prata. Rapaz, ainda que você me desse, olha o que ele disse: 1000 moedas de prata. Eu não sou doido de matar o filho do rei, porque eu ouvi o rei dizendo para você e para outras pessoas também que não era para tocar na Absalão. O que vocês acham que Joabe fez? Ele foi lá e matou Absalão. Continuando, Joás continua dando sinais de um espírito livre, continua dando sinais de uma pessoa que claramente está demonstrando que não obedece o quê? Hierarquia, que não sabe ficar debaixo de hierarquia, que não sabe se submeter a ordens e a princípios, a valores. E aí o que acontece? Olha o que acontece. Joabe ameaça assumir o controle. Tem uma determinada passagem das Escrituras que nós vamos ver, eu vou voltar a falar dela depois, então eu só vou citar ela aqui. Que Joabe, ele fala assim, Joabe está lutando lá em Ramá, ele diz assim: ó, vai lá, chama o rei lá, chama o rei, porque se eu conquistar essa cidade aqui, se ele está aqui, eu vou colocar o meu nome nessa cidade. Manda chamar ele lá, porque senão quem vai ganhar a glória de tudo isso aqui é eu, porque afinal de contas é eu que estou lutando, é eu que estou pelejando aqui, ele vai ficar lá no palácio. Manda ele vir pelo menos para finalizar o negócio, certo? E ele continua dando sinais de deslealdade, de um espírito livre, independente. Quando ele se alia à oposição. Quando o outro filho de Davi, Adonias, tramou para tomar o trono, assumir o trono, Joabe ficou do lado de quem? Adonias. Então, o primeiro estágio da deslealdade começa assim, um espírito livre, independente. Nós vamos marcar oração aqui toda sexta-feira. Aí você vira para o pastor dele e fala: pastor, eu não vou vir porque eu já oro toda quarta. Ah, pastor, mas eu não vou vir aqui sábado na consagração porque eu já me consagro toda segunda. Começa assim, o estágio da deslealdade começa assim, né? Começa assim: ô Paulo, eu quero que você faça isso aqui para mim, dessa maneira. Só que eu vou lá e faço o quê? Eu vou lá e faço da minha maneira, porque eu acho que da minha maneira vai funcionar, do pastor não.
eu estou mostrando sinais de deslealdade. E quando eu falo de sinais de deslealdade, eu estou mostrando para outra pessoa que ela não pode contar comigo, porque eu não vou fazer com precisão aquilo que ela me delegou. Então o primeiro estágio da deslealdade é assim: um espírito livre, independente. Você fala lá no grupo dos homens, cadê os homens aqui? Agora eu vou dar uma, depois eu jogo o óleo e te dou um beijinho depois, tá? Eu falo lá no grupo lá, não é para postar vídeo de compra-venda, não é para postar isso, não é para postar aquilo, não adianta. O cara enche o grupo dos homens, cheio de foto, de não sei o que, está divulgando não sei o que, eu falo, é só para oração, pedido de oração, se não tiver nada a ver com a rede de homens, não posta, porque eu tenho um monte de grupo, tem gente aqui também que tem um monte de grupo, né, que trata de assunto importante, e aí quando a gente vai lá ver aquele tanto de mensagem no grupo de homens, a gente acha que é alguém que ficou doente, alguém que passou mal, alguém que está precisando de uma assistência, aí na hora que a gente vai ver lá que é tanto de mensagem, bom dia, boa tarde, olá, olha onde eu estou, né? Você está quebrando regra, querido, você está quebrando princípio. Aí o irmão Carlos, ele não está aqui não, aí o irmão Carlos manda assim lá, ei pastor, esse grupo aqui é fora da curva, né? Para ver se você desconfia. É assim, começa assim, certo? Mas a deslealdade, ela só vai ser consumada depois de vários estágios. Uma pessoa que faz isso, querido, você não está sendo desleal comigo, você só está me mostrando que você não consegue cumprir regras, que você não sabe se submeter a regras. E aí, quando tiver uma oportunidade de eu delegar uma responsabilidade a mais a alguém, você acha que eu vou delegar a você? Você já está mostrando para mim que você não é submisso à regra. Então pensa nisso, assim acontece com as redes, assim acontece com todos nós, por isso que no meio militar isso é crime, né, pastor Carlos? Ainda bem que a gente não estamos no meio militar, né? Nós estamos no meio do povo de Deus, mas é isso, quebra a regra lá. Se você quebra a regra lá, o cara sabe que ele vai ser o quê? Mas aqui a gente tem que exortar com amor, a gente tem que falar com amor, né? A gente tem que falar uma vez, duas vezes, três vezes, né? A gente tem que às vezes até desenhar para a pessoa entender, certo? Porque dependendo do jeito que a gente falar, a pessoa vai ficar ofendida, ela vai ficar chateada, ela vai ficar magoada. E o pastor, o líder, para não fazer você ficar chateado, meu amigo, ele vai falar uma vez, duas vezes, mas entenda isso, né? Se existem regras, princípios, né? Se existe hierarquia, a gente também precisa se submeter a ela. A gente também precisa. É lógico que é como eu disse, a nossa lealdade maior é a quem? É a Deus. Mas Deus constituiu um pastor sobre essa igreja, que é o pastor Cláudio, e ele, debaixo de uma visão de Deus, estabelece alguns parâmetros para a gente seguir, certo? E nós precisamos seguir como líderes, e abaixo do pastor Cláudio segue uma hierarquia de liderança da rede das mulheres, da rede de homens, da rede de casais, da rede infantil, que não pode ser quebrada, não pode, e a gente tem que entender isso, porque se a gente quer cultivar essa cultura da lealdade, que eu vou falar só amanhã, e frutificar e fazer o reino de Deus crescer, a gente precisa levar isso a sério. Todo lugar, toda instituição pública, séria, meu querido, você não vai entrar lá de qualquer maneira, vai? Você não vai. Ô irmãos, uma vez eu fui numa audiência com o juiz, eu ri para ele,
ele, bom dia, doutor. Estou rindo com você, não? Eu falei, desculpa, também não te dei a palavra, não? Você só fala na hora que eu te dei a palavra para falar. Né? Aí eu olhei para o lado, vi uma caneca do Atlético, né? Falei assim, tinha que ser atleticano. Tinha que ser atleticano. Tinha que ser atleticano para falar uma coisa dessa, tinha que ser um atleticano. Mas continuando, vocês entenderam, irmãos? Amém? Segundo estágio da deslealdade é o quê? É a ofensa. É a ofensa. Lá em Mateus, capítulo 24, verso 10, o texto diz assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão. E o quê? Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Por que haverá traição? Por que haverá traição? Porque nós vamos aborrecer uns aos outros, nós vamos ofender uns aos outros. É o que eu disse aqui. Eu sou líder, eu tenho uma responsabilidade. Eu sei que às vezes muita gente quebra a regra, dá vontade de ir lá e falar, meu amor, eu te falei umas 500 vezes, cara, não vai fazer o negócio não. Mas eu não posso fazer isso. A gente sabe que tem que ser com amor, mas mesmo às vezes exortando com amor, a gente corre o risco de ofender as pessoas. A gente corre o risco. Só que aí há uma questão. Uma pessoa tem os dois lados. Tem aquele que ofende porque não sabe colocar uma palavra, não sabe falar e atacar às vezes um problema, que é atacar a imagem da pessoa. E aí o que acontece? Aquela pessoa, ela se sente o quê? Ofendida. Ela fica aborrecida. E é aí que está o perigo. É aí que está o perigo. Porque quando nós temos pessoas ofendidas, às vezes intencionalmente ou não, porque às vezes nós ofendemos, né? Nós provocamos o outro intencionalmente, mas às vezes nós falamos sem ter a intenção de ofender, mas mesmo assim o outro fica ofendido. É essa pessoa que foi ofendida, é onde que está o perigo. É essa pessoa ofendida, se não for tratada, se ela não for curada, querido, se essa ofensa não tiver um fim, não tiver um remédiozinho ali para você curar, essa pessoa tem grande chance de se tornar um desleal. Por quê? Ela está ferida com a liderança, ela está ferida, ela está aborrecida. E às vezes a gente tem isso dentro da igreja. Às vezes a gente fere o outro. Às vezes, né? Eu já quis fazer um monte de coisa aqui, mas o pastor falou, não, agora não, brother. Mais pra frente e tal. Se eu fosse ficar ofendido, eu falo, pastor, então eu vou largar isso aqui. Porque eu poderia pensar o quê? O pastor está me podando aqui na igreja. E tem um monte de gente assim, não entende o momento, não entende a hora, às vezes não entende a fala, não entende, e às vezes fica ofendido, aborrecido. E é esse aborrecimento que vai levar a pessoa ao quê? A trair você, a se tornar um desleal. É exatamente isso. Esse é o segundo estágio da deslealdade. Primeiro começa assim, a deslealdade começa assim, a pessoa quebrando uma regrinha aqui,
quebrando outra regrinha aqui, você pede para fazer de um jeito, ela faz do outro jeito ali, né? Aí você fala com ela, ela fica aborrecidinha, ela fica chateadinha, né? Aí, meu querido, se a gente não for lá e tratar, o que vai acontecer? Essa pessoa vai passar para o terceiro estágio da deslealdade. Pastor, qual que é o terceiro estágio da deslealdade? Aqui, ó. Qual que é o terceiro estágio da deslealdade? A passividade. Você sabe o que é a passividade? Hã? Não é tudo tá bom não. Sabe o que é a passividade? É você sentar e cruzar os braços e falar assim: não vou fazer nada mais na igreja. Não quero fazer nada nessa igreja mais. É o estágio da passividade. Você vai se tornar um crente passivo. Olha para você ver como que uma coisa vai conectando a outra. Primeiro começa com o espírito livre, independente. Em vez de fazer aquilo que te pede, que te manda, você começa a quebrar regras, princípios. Vai chegar um momento que você vai ser arrependido, você vai ficar ofendido. E se você não for tratado, curado, porque a gente quer tratar você, mas tem gente que não quer ser tratado, né? E aí você vai chegar no estado da passividade. Você vai vir na igreja, você vai vir, você vai estar aqui, mas você não vai querer envolver com nada. E tem um monte de gente na igreja assim. Era espírito independente, foi ferido, foi ofendido, não foi tratado, está passivo. Está passivo. Aí eu quero voltar na primeira e na segunda aula que nós demos aqui. Se você faz parte do corpo de Cristo, como membro, você tem uma função. Se você adoece e não é tratado, não é curado, o restante do corpo vai ficar sobrecarregado e vai começar a padecer junto com você, porque você não está cumprindo aquilo que você foi chamado para cumprir. É a sua passividade, é a passividade de muitas pessoas que poderiam estar fazendo e não faz, que sobrecarrega o corpo. E o corpo não consegue ter vida saudável. O corpo não consegue ter vida saudável. Não há crescimento saudável. Não há saúde no meio do corpo. Não há. Então, meu querido, eu disse, vou reforçar. Falar dos estágios da deslealdade serve para duas coisas. Primeiro, para você saber identificar quando a pessoa está se tornando desleal. O segundo motivo é para você analisar se você não está no caminho da deslealdade. Porque quando a gente chega no estado da passividade, de cruzar o braço, é melhor você sair, mas não sai. Aí cruza os braços aqui dentro. Esse estágio da passividade é o pior, da inércia, aonde você só é o auditório, você só é ouvinte. Porque o próximo estágio, depois da passividade, você sabe qual que é? É o mais perigoso. É o mais perigoso. E você já está pertinho, meu querido, de se tornar um desleal. É qual? É o estágio crítico. Aí eu quero voltar lá para aquela história de Davi e Absalão. A Bíblia diz, em 2 Samuel 15, verso 3, depois você pode anotar aí que essa referência aí está certa. Que Absalão, depois de ter matado seu irmão, ter fugido, ter brigado com seu pai, ter voltado,
Depois de não ter feito as pazes com seu pai, ele queria assumir o trono. O que ele começa a fazer? Ele ia para a porta do palácio. De onde você vem? Qual que é a tua causa? Aí a pessoa falava: ah, meu problema é esse. Sua causa é boa. Pena que o rei não está aqui para te ouvir, né? Pena que, né? Não tem ninguém. Quem dera se eu fosse rei de Israel. Sabe por que muitas igrejas racham? Por conta disso aqui. Porque quando a pessoa chega no estado da passividade, o próximo passo é o estágio crítico. Ela passa a ofender: ah, mas porque a liderança dessa igreja, porque cobra, mas cadê? Tinha que estar aqui, mas não está. Tinha que estar, não entende as N funções que um pastor tem que exercer. Nós sabemos que pastor é modelo, pastor é exemplo, nós líderes também, certo? Nós precisamos dar exemplo, nós precisamos participar dos trabalhos, nós precisamos estar presentes. Só que às vezes, quando a gente não participa, nós somos alvos de: ah, mas o pastor marca o negócio e não aparece. Ah, mas porque às vezes o coitado do pastor está lá no hospital visitando o irmão e ele está sendo criticado aqui. Às vezes ele não vê o pastor aqui num culto de quarta-feira, mas não sabe que o pastor passou o dia inteiro visitando doente, que está cuidando da saúde dele, que está cuidando da saúde de alguém, do pai, da mãe que está enfermo. E aí o que a gente faz? A gente começa a criticar, e a gente começa a criticar com aquele arzinho, né? Ah, se eu fosse líder ia ser diferente, né? É o que Absalão fala: quem dera se eu fosse rei de Israel, né? O negócio aqui ia mudar, ia atender todos vocês, ia julgar a causa de todos vocês seriam atendidos, né? Eu teria hora para atender todo mundo no gabinete pastoral, certo? Estaria no meio de vocês quando vocês precisassem, né? Afinal, eu sou do povo. Era essa impressão que Absalão queria passar. Então a quinta coluna, meu querido, o desleal que vai rachar a igreja, ele começa a dar esses sinais. Começa a quebrar a ordem, quebrar princípio. Depois ele vai passar para o segundo estágio, que é o qual? É o estágio da ofensa, né? Ele foi ofendido, ele está machucado, ele está magoado. Aí ele vai cruzar os braços, ele não vai querer fazer, né? Não vai querer mostrar serviço, vai ficar ali de pirracinha, né? Depois vai passar para o estágio crítico. Vai passar a atacar o líder, vai passar a atacar o pastor, vai passar a atacar a igreja. Esse estágio se torna forma de opinião. Quando se torna forma de opinião, é a raça da igreja. Exatamente. Muito bem observado. No estágio crítico, o desleal começa a ser um formador de opinião. Um formador de opinião. É onde acontecem as divisões dentro da igreja. Porque aí um ou dois começam a observar o que eu estou criticando, começa a ver certa razão, vai passar um certo tempo, se eu falar assim: ah, isso aqui não está com nada não, nós precisamos abrir uma igreja para a gente. Metade da igreja está sendo levada, metade da igreja está sendo dividida. Falou não? Falou não? Achei que você tinha falado. Verso 6, ele ia conquistando a lealdade do povo. O coração do povo. A lealdade não era dele, era de Davi. Exatamente. Ladrão de corações, o texto diz. Ladrão de corações. Furtava os corações.
Então deixa eu te ensinar um negócio. Tem muito líder carismático, muito líder que prega bem, que ensina bem, mas se ele não tiver lealdade a Deus e ao pastor, para entender o tempo dele, a hora dele, de assumir um cargo maior de liderança, seja de uma rede, seja de uma igreja, querido, as coisas não vão funcionar. A principal qualificação de um líder é a lealdade a Deus e às autoridades constituídas por Deus. Aí, olha o Davi, olha o exemplo de Davi. Ainda que Saul tivesse todo errado, Davi não tocou num fio de cabelo de Saul. Um fio. Ele esperou o tempo dele de assumir aquilo que Deus havia prometido para ele. Então a gente, para ser líder, para assumir cargo de liderança da igreja, não basta falar bem, pregar bem, ser carismático, ser formador de opinião. Você precisa ser leal, que é a principal característica e qualidade de um líder. Você precisa ser leal, você precisa saber que você não precisa criticar. Está fazendo errado, não está fazendo do jeito que gostaria, não está. Continua fazendo o que você foi chamado. Se Deus tem um propósito para você, cedo ou tarde você vai assumir aquilo ali, certo? Fica tranquilo, você não precisa criticar ninguém, você não precisa falar mal de ninguém, né? Você não precisa bater nas costas do cara e elogiar ele depois e falar mal dele nas costas. Ser desleal com ele e com Deus, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Ninguém se torna desleal do dia para a noite, ninguém trai o outro do dia para a noite, é um processo. E aí vem o quinto estágio da deslealdade, está no mesmo texto, né? Está no mesmo texto. Eu começo, depois que eu começo a criticar, eu começo a ser político, é o estágio do político, que é o que o pastor Otávio disse aqui, adiantou aqui. O político, ele começa, não, pelo amor de Deus, o estágio político é onde eu começo a falar com um ou dois, formar a opinião de um ou dois, eu começo a fazer um partidarismo dentro da igreja, começo a fazer um partidarismo dentro da igreja, está no mesmo texto, quem dera se eu fosse rei, né? E aí o coração do pessoal era roubado, furtado, ele começava a formar opinião, até que ele conseguiu o quê? Reunir parte do povo de Israel para lutar e tomar o trono do pai dele. Só que Deus não permitiu, fracassou, né? E assim a gente tem várias igrejas aí sendo o quê? Sendo divididas, sendo destruídas, porque falta lealdade, Então o que a gente quer aqui, irmãos, não é apontar ninguém, não é falar mal de ninguém, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui falando de deslealdade e desses processos aqui, porque a gente sabe que, como nós somos seres humanos, a gente está sujeito a entrar dentro desse processo automaticamente, e na hora que a gente menos perceber, a gente já vai estar ofendendo, ficando passivo, criticando, né? Então, para que isso não aconteça, nós precisamos orientar você, nós precisamos instruir você, né? Não porque você seja desleal, mas é porque, como eu disse aqui, nós temos que ficar muito alertas, porque Satanás, ele planta a quinta coluna dentro da igreja, ele planta, e geralmente as pessoas que concluem esses estágios da deslealdade e traem a hierarquia que Deus estabeleceu na igreja, geralmente são essas pessoas
que Satanás planta dentro da igreja. E às vezes nós nos deixamos levar por opiniões assim, né, de pessoas desleais. Então observe, porque a finalidade, o objetivo disso aqui é somente esses dois, para que você saiba identificar quando uma pessoa está se tornando desleal, em que fase da deslealdade ela já está. Está no processo inicial de começar a quebrar a regra? Exorta ela, conserta ela, né? Chega no particular, conversa com ela. Percebeu que ela já está no estágio da ofensa, foi ofendido, tenta tratar essa pessoa, tenta recuperar ela, certo? Tem muita gente que está no estado da passividade, está aí, ó, cheio de potencial, está com dom, um talento, que podia estar aí, ó, fazendo estrago no inferno, mas está passivo, certo? Tem gente que já está no estágio avançado da deslealdade, que é o estágio crítico, fala mal toda hora do pastor, fala mal toda hora da liderança, fala mal toda hora, nada para ele na igreja presta, o som está ruim, pastor, o louvor está ruim, a voz está ruim, a pregação não foi boa, passou do tempo, está demorando demais, nada está bom, acho que o problema é. Então cuidado, comece a observar isso, e também comece a observar se você não está nesse processo, porque se você se vê dentro de algum desses processos, você precisa, pastor, eu estou precisando de ser tratado, porque percebi algo aqui, né, dentro do que você falou, que está batendo. Não deixa o estágio avançar, querido, não deixa, né? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Sim. Como é que é? Exatamente, vou falar disso amanhã. Qual foi a pergunta da Lu? Pastor, e quando a pessoa não quer ser tratada e coloca resistência? Vou falar amanhã. Quando eu for falar de como cultivar uma cultura da lealdade, uma das coisas para a gente cultivar a cultura da lealdade na nossa comunidade, no nosso meio, é a poda constante. E isso é bíblico, tá? A gente não está aqui, quando eu falo a gente, como o pastor Cláudio, o pastor Ricardo, né, a liderança, a gente não está aqui para podar ninguém. A gente não pode fazer isso. E a gente também não quer fazer isso. Agora, Paulo ele fala, e eu vou mostrar que isso é bíblico, que determinadas pessoas é melhor você virar para ela e falar assim, meu querido, já que aqui não está bom, o louvor está ruim, a palavra está ruim, eu acho que eu te abençoar a sua vida. A porta está ali. Tchau e benção, né? Tchau e benção. Mas é um assunto que a gente vai voltar a falar amanhã com mais tranquilidade. Não quer ser tratado? A gente tem que podar. Porque se você não poda a árvore, quem entende de jardinagem aí sabe. Se você não fazer umas podas aqui, outra ali, meu querido, o negócio não cresce, não floresce, não é verdade? E não dá fruto. Então você está insistindo com a pessoa, você está querendo tratar a pessoa, você está aí falando com a pessoa, ensinando, mostrando, a pessoa não quer. Paulo fala, meu querido, despede essa pessoa, ó, tchau para você, bênção, vai lá ser bênção na vida de outro pastor, de outro ministério. Mas vamos falar amanhã. Quem mais? Ana Paula. E quando a gente está na igreja, está junto, está caminhando junto, a gente tem observações, tem
Não. Aí isso, Ana Paula, aí é coisa do Paulo aqui, tá? O seguinte, todo líder, toda liderança precisa ter maturidade o suficiente para entender que toda crítica deve ser livremente apresentada. Segunda coisa, que essa crítica deve ser criticamente analisada. E caso a crítica seja válida, depois da análise, ela tem que ser responsavelmente partilhada. Está entendendo? Eu tenho maturidade. Qualquer homem pode chegar e falar: pastor, isso aqui que você está fazendo na rede ontem não está legal, a gente podia fazer assim, 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 assim. Você tem liberdade, porque eu entendo que toda crítica, toda opinião, ela tem que ser livremente apresentada. Mas eu vou analisar essa sua crítica de forma crítica também. Caso eu considere, opa, peraí, a Ana Paula tem razão. Eu pensei as possibilidades, né? E as possibilidades, né? Da Ana Paula vão levar a um resultado melhor do que eu estou obtendo agora. Então eu vou compartilhar isso de forma responsável. Aprenda isso. Toda crítica deve ser livremente apresentada, criticamente analisada e responsavelmente partilhada. Ana Paula sempre tem razão. Você sabe, né, Rodrigo? O Rodrigo que o sabe. É, irmão? Então, vocês estão entendendo? Tem que ser assim. Porque às vezes a gente chega e fala assim: fulano, aí, porque está se levantando, que é o diabo, que não sei o que tem, a oposição. Não, meu querido, você tem que ter maturidade como líder, né? Às vezes a pessoa chegar e falar: não, isso aqui eu acho que tinha que fazer. Vamos analisar? Vamos sentar? Vamos analisar? Olha, eu acho que vamos fazer dessa forma primeiro. Se não der certo, a gente pensa e faz da sua outra forma. É cooperação mútua, tá? De repente também você está teorando para continuar a direção de toda a situação, que usa alguém com outra visão diferente da sua, que fala assim: cara, é isso que eu estava precisando. Exatamente. É isso que eu estava precisando. Fala aqui no pastor Cláudio não ouviu, né? É só um comentário rápido. Que às vezes a gente, você está fazendo algo, você está orando para Deus te dar uma direção para determinada coisa que você está fazendo. Você não sabe por onde fazer isso aí. Aí Deus usa alguém do grupo, do seu diário, para falar algo para você, assim: caramba, é isso aí que eu estava precisando. E demorei a entender. É você também ser honesto o suficiente que ele precisava daquilo. Entendeu? Eu acho que é por aí. Fica mais fácil. Até porque o que está em jogo não é o meu trabalho, não é o seu, é o reino de Deus. Não é o meu salário, não é o meu trabalho, é o reino que está em jogo. Isso aí. É tão ditado antigo, né? Duas cabeças pensa mais. Então a gente tem que criar esse espírito de cooperação mútua, certo? Uma coisa que o pastor Cláudio já vem batendo na tecla aqui: entra ano, sai ano. E quem estava aqui na reunião de liderança sábado, foi sábado passado? Sábado passado, ouviu de novo: você não tem um reino dentro da igreja. O que significa? Você não é um reizinho aqui dentro da igreja, dentro da sua rede, não, querido. Não seja centralizador. Saiba ouvir, escutar, analisar a opinião do outro, compartilhar se for necessário, certo? Porque é o reino de Deus. É o reino de Deus, certo? Então a gente tem que aprender a delegar funções. Delegar funções. Espera aí, Ana Paula, você estava me falando que vamos fazer dessa forma? Beleza, eu acho que tinha que ser dessa forma aqui. Mas, então eu vou deixar você fazer dessa forma, vamos tentar? Vamos ver se vai dar certo?
Ah, não deu certo, não, então agora nós vamos fazer do jeito que eu acho que vai dar certo. A gente às vezes tem que ser flexível, maleável. A gente não é dono da razão, não, gente. A gente que é líder, a gente é o dono da verdade, o dono da opinião, bater o martelo, não, é eu que estou certo, tem que ser assim. A gente tem que ter maturidade para isso. Tem que ter maturidade para isso. E também você tem que ter maturidade para entender o seguinte, que você não vai conseguir agradar todo mundo, que às vezes a Vanilda vai querer colocar aqui o nome família de rosa, mas o Dinei vai querer colocar de branco, né? Então, tem gente que vai querer um arranjo aqui em cima, outros vai querer um arranjo aqui. Você não vai conseguir. Então a gente tem que ser maleável, a gente tem que ser, né? A gente tem que ser flexível em algumas coisas. Coisa que às vezes, né, nos leva a uma tempestade no copo d'água, desnecessária, desgaste desnecessário. Amém? Alexandre. Sim, tem isso também, né? Tem que ser levado em conta. Mas o estágio crítico aqui não é nem esse de dar opinião para melhorar algo, é o de ser crítico no sentido de denegrir a imagem do outro. Também, né? Tem essa diferença. Mais alguém? Eu acho assim que as pessoas têm que tomar cuidado, que às vezes elas se sentem no direito de criticar, mas às vezes elas nem estão sabendo o que está acontecendo e quer opinar. E quer opinar na rede. Fala aqui no microfone. Não, não fala. Pelo amor de Deus. Não fala não. Eu falo alto. Fala. Eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com a questão da crítica, porque às vezes ela nem sabe o que está acontecendo. Ela fica sabendo do assunto mais ou menos e quer opinar. E quer opinar em rede que nem é dele. Tipo assim, né? Eu acho que eu posso criticar a vida do Paulo Vitor, porque eu acho que ele não é um bom líder, mas ele não é bom líder, gente. Como é que eu posso criticar o Paulo Vitor? Então eu acho que a gente tem que ter um senso assim para saber o que criticar, quando criticar. Entendi. Sim. Percebemos também que a pessoa que ela critica, ela é aquela pessoa que se envolve, que tem envolvimento com qualquer questão vamos colocar assim, no ministério ou na obra. Mas o outro dela, ela é sempre atenta para achar crítica e não nada produtivo. Isso, no sentido de denegrir. Sim. Também. Mas é isso. Melhor é a gente ficar. Amanhã nós vamos falar como cultivar uma cultura da lealdade. Quando a pessoa chegar perto de você para fazer essa crítica maldosa e não construtiva, qual que deve ser a sua postura como homem e mulher de Deus? Vamos falar aqui amanhã, hoje não. Tá bom? Amanhã. Beleza? A outra coisa, eu já estou terminando, porque o conteúdo já foi, então não vou ficar aqui, né, encerrando nada. Então, quem não veio ontem, levanta a mão. Vou disponibilizar o link lá no grupo de WhatsApp da igreja. Pastor Ricardo vai colocar lá, já está lá no YouTube, todo gravadinho, você chegar na sua casa, você ouvir. Amém? E esse aqui também depois eu coloco lá,
com alguns cortes, tá? Para você ruminar novamente, tá bom? Então, antes de finalizar e chamar o pastor para orar, você trouxe seu dízimo, sua oferta, né? Vamos continuar esse momento aqui de ensino, de celebração, depositando aqui nosso dízimo, nossa oferta. Nós ainda estamos precisando, né, de cobrir muita despesa da reforma lá embaixo, despesas altas, né? Brevemente as cadeiras irão chegar, né? Já eram para ter chegado, mas vai ser bênção, né? Até lá nós vamos caminhando do jeito que pode, pastor.